1994, o jovem Charles Miller retornou da Inglaterra trazendo consigo uma bola e um livro de regras daquele que viria a ser o esporte mais tradicional do planeta. Ele trouxe consigo o futebol. Os clubes esportivos das elites brasileiras começaram a difundir o esporte, que não podia ser praticado por negros ou pessoas das classes baixas. Em alguns casos, os negros passavam pó de arroz para clarear a pele e conseguirem acesso ao esporte. Quando eles finalmente foram aceitos, o Brasil tornou-se uma potência mundial e o futebol, como era chamado, virou paixão nacional. Desde então, é comum o governo brasileiro utilizar a imagem da seleção para se promover, colocando ela como representação máxima do povo brasileiro. No dia 31 de março de 1964, os militares realizaram o golpe que viria a depor o então presidente do Brasil, João Goulart, e que daria início a um período ditatorial de aproximadamente 21 anos. A ameaça comunista, como era divulgada pela imprensa na época, foi a justificativa para tal ato dos militares. Eles tinham por trás de si o apoio de toda uma elite conservadora, além de grandes grupos da imprensa, como os jornais O Globo e Folha de São Paulo. O primeiro presidente foi Castelo Branco. O governo de Castelo Branco durou até o ano de 1967. Nesse período, aconteceu algo muito importante para o povo brasileiro: a Copa da Inglaterra de 1966. O Brasil era bicampeão mundial e os militares perceberam que a força do Brasil era muito grande para a publicidade do seu governo. Para o período de preparação, foram convocados 47 jogadores, divididos em 4 equipes, que excursionaram pelo Brasil divulgando a imagem da seleção e da ditadura. O treinador da seleção na época, Vicente Feola, confirmou posteriormente que tinha recebido instruções quanto a quais jogadores deveriam ser escalados. Na Copa do Mundo, essa seleção representou um dos maiores fiascos do futebol. Mesmo contando com jogadores como Jairzinho, Garrincha e Pelé, foi eliminada na primeira fase, amargurando apenas o 11º lugar. Em 1967, Costa e Silva assume a presidência. Em 68 é decretado o AI-5, que extingue algumas garantias individuais, além de aumentar a repressão policial. Costa e Silva é obrigado a deixar o cargo em 69, e para seu lugar entra Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici durou até o ano de 1974, que foi o maior período de repressão militar, se tornando assim anos de chumbo. Em contrapartida, o país viveu um milagre econômico, que fez com que o PIB aumentasse 12% ao ano. Isso influenciou o governo a realizar diversos investimentos, que criaria uma dívida externa imensa para o Brasil futuramente. 90 milhões em ação. Em 69, o cargo de técnico da seleção brasileira é ocupado por João Saldanha. Até então ele era técnico do Botafogo e havia se destacado nessa função. Quando assume, ele recupera o prestígio da seleção perante o povo, além de criar uma das melhores equipes de futebol da história. O problema realmente estava na pessoa de Saldanha. Ele era comunista e havia alegações que ele tinha denunciado atos de tortura do Brasil para o exterior. A situação se agravou quando o presidente Médici quis impor a convocação de alguns jogadores, dentre eles Dario Maravilha. Saldanha respondeu esse ato da seguinte forma: nem eu instalo o ministério, nem o presidente Palatino. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Os militares logo perceberam que corriam o risco de ver um comunista ser campeão mundial representando o Brasil. Com isso, Saldanha foi banido do seu cargo de técnico, entrando no seu lugar Mário Zagallo, o famoso Zagallo. A Copa do Mundo de 70 seria a primeira a receber transmissão televisiva a cores, e vencê-la representaria muito mais do que o simples título mundial. Para os militares, representava o aumento do apoio popular, além de estruturar a campanha representada pelo slogan Brasil, ame-o ou deixe. Com esse forte movimento, o Brasil fez uma preparação de 3 meses para essa Copa do Mundo. Contou com jogadores como Pelé, Jairzinho, Tostão, além, é claro, de ganhar os 6 jogos que disputou. E na final, ganhar da Itália de 4-1 nessa Copa do Mundo, consagrando-se campeão da Copa do Mundo. A volta de um membro da classe civil à presidência ocorre em 85, quando o deputado Tancredo Neves é eleito presidente ainda por um colégio eleitoral. Mas devido a problemas de saúde, ele acaba falecendo, e José Sarney assume o cargo em seu lugar. A ditadura militar pode ter chegado ao fim, mas os seus filhos ainda sobrevivem. Um deles é José Maria Marim, presidente do órgão máximo do futebol brasileiro, a CBF, que é responsável pela seleção brasileira. Ele é acusado por muitos de envolvimento no assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante o período ditatorial, com o qual confabulou em troca de ascensão política. Outro que também é tido como herói e até virou nome de estádio aqui onde nós estamos
é o senhor João Avelange, que presidiu a FIFA, a entidade máxima do futebol mundial, entre os anos 74 e 98, tendo diversas acusações de corrupção à frente da entidade. Ele alcançou o cargo da FIFA, com a ajuda de militares e sul-americanos, além de sua campanha ser totalmente baseada na Copa de 70. A seleção brasileira continua sendo parte de um jogo de interesses políticos e econômicos, e envolve muitos aspectos obscuros para a população. Além do mais, muitos acreditam que ela, a seleção, representa o povo brasileiro. Mas na verdade, são elites financeiras que se beneficiam dela, direta ou indiretamente.